Pessoal, nós estamos de novo aqui para fechar a sequência de vídeos que eu estou fazendo sobre os planetas. Então eu peguei os 7 planetas e estou comparando 2 a 2 cada um dos planetas, para a gente comparar e ver as diferenças entre eles. Então a gente fez isso com Sol com Lua, depois fizemos com Vênus e Marte, Júpiter e Saturno, e sobrou um, porque são 7, é um número ímpar. Então, sobre o Mercúrio, e me pediram para fazer um vídeo sobre Mercúrio. Então, vamos fazer um vídeo sobre o Mercúrio. A primeira coisa que a gente vê sobre Mercúrio é que ele é duplo por natureza. O Mercúrio, ele é o hermafrodita, ele é ambos os sexos. Ele é duplo, ele tem essa característica dual, duplo, ele é uma coisa e é outra. Isso a gente vê muito quando a gente pensa no Mercúrio do ponto de vista da regência de Gêmeos, mas ele também é regente de Virgem, e a gente vai ver algumas características importantes que faz com que seja muito apropriado Mercúrio reger tanto Gêmeos quanto Virgem. Primeira coisa, o Mercúrio, ele não ele nasceu, ele é filho de Zeus, ele é filho do grande maioral, do chefe máximo do Olimpo, né? Filho de Zeus com uma ninfa, com a Maia. E ele tem uma característica interessante, que ele tem um raciocínio super rápido, ele pensa muito rápido, e ele não tem medo, porque a agilidade mental dele faz com que ele não tenha que ter medo. Ele simplesmente, a agilidade mental faz com que as coisas mais absurdas que possam eventualmente ter acontecido, que possa confrontá-lo, que possa causar algum perigo, ele usa a agilidade mental como subterfúgio, um jeito de dar uma saída e conseguir se virar, e por isso não tem medo. Isso eu acho uma característica bem interessante, né? Eu vou colocar aqui o desenho do Mercúrio. Ele tem umas asinhas nos pés, então ele é muito rápido. Então essa agilidade, tanto mental quanto na forma de deslocamento, a capacidade dele ir de um lugar para o outro de uma maneira muito rápida, sai daqui, no instantinho está lá. Isso é uma inteligência de Mercúrio. Mercúrio rege a inteligência, o intelecto, o raciocínio. E essa inteligência de saber como é que eu saio daqui e como é que eu chego lá, como é que eu saio desse bairro, que ônibus eu pego, quanto tempo que eu levo, qual o jeito mais rápido, eficiente, eficaz de eu chegar em outro lugar. E tudo isso de uma forma muito rápida. Então, a gente pode associar o Mercúrio, ou Hermes, né? Na mitologia Hermes, é o mensageiro, ele era chamado do mensageiro dos deuses. Por quê? Ele faz um papel, eu gosto de comparar Mercúrio, por exemplo, com o papel do correio. Ele é o carteiro. Ele é aquela pessoa que leva informação de um lugar para o outro. E isso ele faz da forma mais ágil possível, porque ele conhece os caminhos, ele conhece o bairro, ele conhece as redondezas, quais são os melhores caminhos para ir para qual lugar. Essa questão do deslocamento é uma coisa muito importante do Mercúrio. Essa inteligência de saber para onde ir. E ele rege o intelecto. Então as coisas estão juntas. Inclusive, toda a memória relacionada a fatos também está relacionada a Mercúrio. Então, aí você vai estudar para uma prova, a informação que você obteve, que você estudou e guardou no seu cérebro, a forma de acessar, o guardar essa informação e a capacidade de ir lá e acessar no lugar certo a informação e trazer essa informação de forma precisa, é o Mercúrio. O Mercúrio bom no mapa faz com que isso flua de uma maneira bem tranquila, bem bacana. Vamos lá. O Hermes, ou Mercúrio, ele era o mensageiro do Olimpo, e ele particularmente era mensageiro de Zeus, porque ele estava a serviço do pai de Zeus, né? E ele transportava de tudo, inclusive as almas que iam para o reino dos mortos, o reino de Hades. Quando a pessoa morria, quando os mortais morriam, quem levava
Quem tinha livre acesso para entrar no mundo dos mortos era o Hermes, era o Mercúrio, porque ele não representava uma ameaça. Estão entendendo por que Mercúrio também não tem medo? Agilidade mental, ele usa a agilidade mental a seu favor, mas ele não necessariamente ameaça. Então, o Hades não tinha medo do Mercúrio. Ele pode entrar aqui, ele não vai me causar problema. Então, o Hades poderia entrar no reino no reino subterrâneo, o reino dos infernos, como vocês queiram, né? Então, ele rege as viagens, os deslocamentos. Toda a transação comercial, compra e venda, é regida por Mercúrio, o comércio, o raciocínio, o pensamento ágil. E essa capacidade de negociar, ele faz com que o Mercúrio tenha ao mesmo tempo que ele é super inteligente, ele também pode ser um embusteiro, aquele que é malandro. Então, ele sacaneia, porque do ponto de vista de Hermes ou de Mercúrio, a agilidade mental é tão interessante que dá nó nos outros, falar muito rápido e fazer com que as pessoas entrem na conversa dele é uma coisa que envaidece Mercúrio, né? E aí ele pode, por exemplo, ser um embusteiro, malandro, aquele que furta assim, malandramente, sem ninguém perceber, rapidinho, igual batedor de carteira no centro da cidade, né? Que engana, mas ele também ele pode ajudar, ele pode cooperar, que aí a gente está trazendo algumas características do signo de Virgem, que é cooperador, que gosta de ajudar, gosta de servir as outras pessoas. Então, o lado Mercúrio, que era o carteiro do Olimpo, né, o mensageiro dos deuses, é aquele que serve, que está prestando um serviço. É lógico que tem o lado da curiosidade, porque ao prestar serviço para todas as pessoas, ele fica sabendo também de tudo que está acontecendo no Olimpo, e ele também transmite as fofocas, as notícias, etc. Isso tudo é Mercúrio, né? Eu vou contar para vocês um lance da mitologia que fala sobre Mercúrio, que mostra como é que o lado embusteiro do Mercúrio, né? Que é o seguinte: o Hermes, quando ele era criança, ele era pequenininho, ele estava viajando pela Piéria, que era o lugar onde Apolo é o Sol, né? É o deus dos deuses, né? Ele estava passeando pelo local onde o Apolo guardava os rebanhos. E ele chegou lá e roubou 50 ovelhas do Apolo e levou essas ovelhas para o Peloponeso. E aí, o que ele fez? Ele malandramente, olha só que interessante que funciona Hermes ou Mercúrio, né? Ele, na cauda de cada uma das ovelhas, ele prendeu a vassourinha para ir apagando os rastros. Então, olha a maquinação. Então, ele inventou um mecanismo. Inventar um mecanismo, um sistema, um mecanismo tem a ver com Mercúrio em Virgem, por exemplo, né? Vocês vão ver que, de uma forma dual, algumas características de Mercúrio são muito gêmeos e outras são muito Virgem. Então ele amarrou vassourinhas e ia apagando os rastros das ovelhas, né? E ele também inverteu a posição dos cascos, né? E aí ele andava ele puxava as ovelhas, ele ia puxando as ovelhas com as vassourinhas atrás e ele andava de costas. Então ele olhava para trás e andava de costas, era como se ele estivesse indo e não a direção para onde que ele estava levando as ovelhas, parecia que as ovelhas que ele tinha feito o caminho inverso, tá? Ou seja, é o embuste, né? A sacanagem. E aí, no caminho que ele está levando as ovelhas, ele cruza com um velhinho que questiona, o que você está fazendo? Por que você está com essas vassourinhas aí, né? Então, nessas 50 ovelhas, você está andando de costas? Que negócio que está acontecendo? Como assim? E aí ele fala o seguinte: não, olha, meu senhor, fica tranquilo, você não quer ficar com uma das ovelhas?
a propina, a propina do Olimpo, né? Fica com uma, toma aqui os 10%, toma aqui um pouquinho, e aí fica na sua, né? Para você não me denunciar, fica na boa, aí eu te dou uma ovelha de boa. E aí o velhinho falou, não, peraí, eu não tô afim, não, tô desconfiado, etc. E aí o Hermes falou, não, esse velhinho vai me trair. E aí ele acaba dando cabo do velhinho, ele mata o velhinho, ele bate numa montanha que faz cair uma pedra e mata o velho, para se garantir, né? E aí, e de uma forma muito, como é que eu diria, até, é um pouco ingênua, mas assim, meio falsa, né? Ele em seguida ele faz uma oferenda aos deuses numa caverna, em Pilos, né? Faz uma oferenda para os deuses, fala, deixa eu agradar os deuses para não dar problema para mim, tá certo? Ele está sempre maquinando, né? E nessa caverna ele descobre um casco de tartaruga morta, e aí, por pura curiosidade, que é uma curiosidade que tem a ver com gêmeos, e aí tem um lance de virgem, ele pega o casco da tartaruga e ele vai esticando os nervos de boi e vai formando tipo um violão, ele vai fazendo cordas e aí ele começa a extrair música, né? E levou esse casco de tartaruga com essas cordas, levou lá pro Peloponeso. O Apolo, naturalmente, ficou pé da vida, percebeu que tinha sido furtado e foi consultar o oráculo de Delfos para saber quem é que tinha roubado as 50 ovelhas dele, né? E aí o oráculo de Delfos revela quem é um ladrão, que é o Hermes, ou Mercúrio. E aí ele vai falar com a mãe de Mercúrio, o Apolo, vai falar com a mãe de Mercúrio, a Maia, para ver o que está, para confrontar o Hermes, né? E aí chega lá, o Hermes está criancinha, dormindo assim, o sono dos deuses, assim, aquela criança linda, fofíssima, dormindo bonitinho, calmamente. E aí, bom, aí o Apolo está enfurecido, né? Resolve partir para a ignorância, o Hermes acorda, mas olha o lance de não ter medo. O Apolo estava pé da vida, ele estava ameaçando o Hermes. O que ele faz? Ele pega os recursos que ele tem, então ele pega aquela cauda aquele casco de tartaruga e começa a tocar uma melodia que era como se fosse uma harpa, era uma melodia maravilhosa, né? E aí isso encanta de tal maneira o Apolo que ele acaba esquecendo do negócio. Ele fala, olha, se você me der essa harpa, eu esqueço a história das ovelhas. E assim o Hermes escapa de qualquer tipo de punição, etc., né? Só chamando a atenção que o lance essa história de tocar um som com uma habilidade impressionante, isso tem a ver com a precisão de virgem. O músico que toca com uma grande precisão, ele tem essa habilidade virginiana de mover os dedos, são os pequenos movimentos que ele move com grande precisão. Isso também é uma habilidade de Hermes ou de Mercúrio, que é regente de Virgem, tá certo? Era isso que eu queria passar para vocês. E até o próximo vídeo. Eu sou Sérgio Pupo e junto com Carlos Holanda e Márcia Matos somos a Companhia dos Astros. Até a próxima.